Abençoados de Deus, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Crescer na Graça. Eu me chamo Aldair. Vamos juntos? Olha, o tema de hoje é: dai a Deus o que é de Deus. A nossa leitura está em Mateus, no capítulo de número 22, a partir do versículo 15. Olha, nós tivemos um último estudo que nós fizemos uma leitura, né? E alguns comentários sobre este fato histórico que ocorreu com Jesus. Hoje, a gente vai estar fazendo uma análise desse texto, não é isso? Nós vamos estar repassando cada versículo, vamos procurar juntos entender o que está acontecendo aqui e o que levou Jesus a dizer esta frase tão conhecida: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Vamos juntos comigo para a leitura e vamos observando cada detalhe, né? Eu acho assim muito interessante a gente ler e observar os detalhes. Por mais que aparentemente pareça ser coisa simples, mas para o nosso entendimento, para nós entender os ensinos de Jesus, para nós entender o que Jesus estava ali passando, né, ensinando tanto para o povo daqueles dias e que também serve às vezes para nós nos dias de hoje, para nós entender e crescer neste conhecimento maravilhoso das coisas do Filho de Deus. Olha, então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos, junto com os herodianos, que lhes disseram: olha, vamos analisar versículo por versículo, vamos analisar aqui esse início desse texto. A gente observa que aqui os fariseus, eles saíram juntos com os herodianos. Os fariseus, então, enviaram os seus discípulos, enviaram, então, pessoas ali da parte deles. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram doutores da lei de Moisés. Eles trabalhavam no templo de Salomão. Eles, então, praticavam a lei de Moisés. E eles enviaram os seus discípulos, né, ao encontro de Jesus, junto com os herodianos. Eram discípulos de Herodes, né? Eram as pessoas que, então, seguiam Herodes. Os fariseus não se davam bem com os herodianos, porque eles estavam ali, né, o povo judeu estava sendo oprimido com a cobrança de imposto, né? Havia ali, então, uma cobrança de imposto muito grande para cima do povo judeu, por parte dos herodianos, por parte do rei de Roma. Então, eles não se davam muito bem. E mesmo assim, mesma coisa eram os herodianos, né? O povo de Roma, o rei de Roma, eles não estavam nem aí para a lei de Moisés, para ali os costumes, né, do povo judeu, dos fariseus, de seguir a lei de Deus. Eles não preocupavam com isso. O negócio deles era dominar Israel, dominar o povo judeu ali, era cobrar imposto do povo judeu. Então, eles, na verdade, era partido contrário, eles eram o oposto um ao outro. Mas nesta missão aqui, deste encontro com Jesus, eles se uniram. É o que nós estamos, né, podendo observar aqui, que eles foram juntos. Eles não se davam bem, né? Eles não concordavam um com o outro. Os herodianos não concordavam com o povo judeu sobre a lei de Moisés. E o povo judeu também, os fariseus, não concordavam com os herodianos, porque havia uma cobrança de imposto para cima deles. E eles se uniram, então, com esta missão. E aí, a gente continua no versículo de número 16, a gente continua quando diz assim: mestre, eles dizem, eles foram juntos, os herodianos e os fariseus. E eles chegaram para Jesus e disse: mestre, sabemos que é íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes a aparências dos homens. Olha, a gente observa que eles começam aqui então a fazer elogios para Jesus, mas a gente vê aqui uma certa falsidade, uma certa hipocrisia. Porque quando eles dizem que
Jesus ensina o caminho da verdade. Aí eles dizem que Jesus também não te deixa influenciar por ninguém. Então ele estava querendo dizer, né, mostrando ali para Jesus, que Jesus não se deixava ser influenciado nem por Roma e nem pelas leis de Moisés, pelos fariseus. E eles também dizem assim, que Jesus não se prende por aparências dos homens. A gente vê que os ensinos de Jesus giravam em torno disto mesmo, né? Jesus não ficava preso ali por aparência de homens. Portanto, os apóstolos que ele escolheu, né, um era publicano, o outro era um pescador, né? Então Jesus não ia escolher ali uma pessoa, às vezes, que tinha, às vezes, grau de escolaridade, né, interessante. Jesus não ia escolher ali pessoas, às vezes, da alta sociedade. Jesus escolheu pessoas simples. Então Jesus não se prende por aparência. Jesus ensinava exatamente isso. Então eles estão aqui com uma certa falsidade, jogando isso para cima de Jesus. Jesus, por exemplo, ele mesmo diz, né, para não chamar ninguém de doutor, não chamar ninguém de mestre. Então, e ele diz que todos nós somos iguais. Então, para Jesus, né, diante ali daquele povo judeu, que Jesus, a fala dele de primeira mão foi para aquele povo judeu. Jesus então dizia para eles, porque ali eles tinham, né, todo um clero, eles tinham sumos sacerdotes, fariseus, escribas, anciões, eles tinham todo aquele clero. E Jesus dizia para eles, não chama ninguém de mestre, não chama ninguém de doutor. Então para Jesus não tinha isso, para Jesus todos eram iguais. Jesus então via a humanidade nivelada, independentemente do grau de escolaridade, né, da formação que a pessoa tinha, ou do poder que a pessoa tinha. Para Jesus eram todos iguais, todos são irmãos. Isso que era o ensinamento de Jesus. E aqui então, os fariseus e os herodianos, numa certa falsidade, numa certa hipocrisia, eles estão dizendo para Jesus que você não deixa se influenciar por ninguém, né, não te prendes às aparências dos homens. E é exatamente esse que é o Jesus mesmo, que a gente conhece aqui dentro da Bíblia, é o Jesus que veio ali, né, para o povo judeu, trazendo os ensinamentos. E no versículo 17, diz-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Olha que situação. Olha, juntou os dois grupos de pessoas, os fariseus e os herodianos, e faz para Jesus aqui uma pergunta. Eles lançam a pergunta, é certo pagar o imposto a César? O que acontece? Neste momento, né, como diz o nosso palavreado, né, o palavreado que a gente usa aí, Jesus está num beco sem saída. Mas nós vamos ver aqui nesse texto que Jesus se saiu e se saiu muito bem. Você que não é inscrito aqui no canal, se inscreve no nosso canal para acompanhar os nossos estudos. Acompanha este vídeo até no final e se gostar dessa mensagem, dar um like, né? Nós vamos crescer muito no entendimento das coisas de Deus. Então, é feita a pergunta para Jesus, é certo pagar o imposto a César? Se Jesus aqui nesse momento diz que é certo pagar o imposto para César, sim, simplesmente sim, assim, se Jesus responde só concordando que era certo pagar o imposto para César, Jesus então estaria sendo mal visto diante dos judeus que estava sendo tão oprimido por Roma pela cobrança de imposto. E então, esta que era a intenção dos fariseus, dos doutores da lei. Eles queriam colocar o povo contra Jesus. Eles queriam então ali, porque eles não podiam acusar Jesus de algo que não viria ali, né, de uma forma sólida, porque eles tinham medo do povo, que Jesus tinha um grande número de seguidores. E eles então queriam pegar Jesus nas próprias palavras deles. Eles imaginaram, se ele falar que é certo sim pagar imposto para Roma, o povo judeu vai ficar chateado com ele. E os herodianos da mesma forma. Se Jesus responde falando que não era certo, que não precisava pagar imposto para Roma, Roma poderia condenar Jesus, porque estava desobedecendo, não estava cumprindo com as leis ali de Roma, que tinha ali aquele compromisso, aquele dever de estar cobrando os impostos. Mas Jesus vai se sair. Vamos, acompanha o vídeo até no final, porque nós vamos ver
como Jesus se saiu e se saiu muito bem. No versículo 18, mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Tá vendo? Veja só, Jesus chamou eles de falsos, de hipócritas, né? Por quê? Porque Jesus percebeu que aqueles elogios que eles estavam fazendo, que toda aquela argumentação que eles estavam chegando para Jesus, até lançar a pergunta se era certo pagar um imposto para César, na verdade eles estavam usando ali de uma armadilha. Eles estavam então armando uma cilada para Jesus cair nela. Então Jesus chama eles de hipócritas. E no versículo 19, mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. E eles lhe mostraram um denário. E ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? Olha, vamos entender. Jesus, percebendo então ali a hipocrisia, a falsidade desses dois grupos, dos fariseus e dos herodianos, Jesus, ao ser interrogado se era certo pagar o imposto a César, Jesus então procura mostrar para esses dois grupos de pessoas que ele iria se sair muito bem. Jesus então faz uma pergunta para eles: me mostra qual que é a moeda de pagar o imposto? E eles mostraram um denário, que era a moeda que estava circulando ali por Roma. Roma, então, tinha cunhado uma moeda e estava ali circulando essa moeda dentro ali do país de Israel, cobrando o imposto. Então, as pessoas, os judeus, eles teriam que usar esta moeda para poder estar pagando o imposto. E Jesus pergunta para eles, qual que é a imagem e a inscrição que está nessa moeda? A gente observa aqui que quando Jesus pergunta para eles qual que é a imagem e a inscrição, está aqui então um momento que nós precisamos refletir, nesta pergunta de Jesus. Porque Jesus pergunta: mostra-me qual que é a imagem e a inscrição. E aí eles vão responder: de César. Responderam eles. E Jesus lhe disse: então dei a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Olha, muito interessante, né? Eu sei que às vezes ficou um pouco repetido, né? Que a gente fez um vídeo aí anterior fazendo a leitura sobre esse assunto. Se você não assistiu o vídeo, assista o vídeo, né? Aqui no nosso canal. E hoje a gente traz novamente esta leitura com os comentários, né? Sobre esses textos, né? Sobre esses versículos. Nós estamos no momento aqui onde Jesus pergunta para eles qual que é a imagem e a inscrição desta moeda. Aqui está o grande segredo para o nosso entendimento acerca desse assunto, acerca dessa frase, desta expressão que Jesus falou. Jesus disse: deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. Aqui, meus queridos e meus amados irmãos, nós podemos ter alguns entendimentos, que às vezes a gente ouve muito um certo entendimento, onde se explica que a imagem ali era de César, e que Jesus estava ali então mandando dar o imposto para César, pagar o imposto para César, e também dar a Deus o que é de Deus. E o que a gente, muitas vezes, é passado para a gente um entendimento? Que quando Jesus diz dar para Deus o que é de Deus, que é para a gente estar dando sim dinheiro para Deus, É para a gente estar dando as contribuições, as ofertas para Deus. Mas vamos fazer uma análise aqui nesse texto, neste versículo, para a gente respeitosamente respeitar o que Jesus quis transmitir, o que Jesus passou aqui para aquele povo, e que nós precisamos sim ter um entendimento, para nós ter uma liberdade de mente, para nós poder entender, entrar na mente de Jesus, como diz o apóstolo Paulo, ter a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo, na verdade, é entender Jesus de Nazaré, os seus ensinamentos ali de Jesus antes da cruz, e entender também o Cristo ressuscitado, o que o Cristo ressuscitado passou para o apóstolo Paulo. Isto é ter a mente de Cristo, como diz o apóstolo Paulo.
Jesus aqui, ele faz a pergunta, qual que é a imagem e a inscrição? Pois bem, vamos falar da imagem que estava ali cunhada naquela moeda. A imagem, na verdade, no momento ali, era de Tibério. Tibério era filho do rei, de um outro rei antecessor, que era o César Augusto. Então, ali está a imagem, né, do rei que estava ali em atividade naquele momento, que era o Tibério. Então, estava a foto ali do rosto de Tibério. Então, por isso que Jesus diz, dai a César o que é de César. César, na verdade, não é o nome de uma pessoa. César era o título daquela família, né? Que vinha ali, teve o César Augusto, que era o pai de Tibério. E agora o Tibério também Augusto. Inclusive, é interessante a gente entender esta segunda pergunta de Jesus. Por quê? Quando a gente vê, né, que Jesus diz assim, qual que é a imagem e a inscrição? São duas perguntas que Jesus faz. Jesus não perguntou somente sobre a imagem. Jesus também quis saber, né, quis que eles falassem para ele ali o que estava escrito naquela imagem. E é este que é o segredo do entendimento perfeito à luz da graça de Deus. Nós precisamos entender, né, as duas perguntas de Jesus. Nós não podemos ignorar esta segunda pergunta de Jesus, porque Jesus pergunta qual que é a imagem. A imagem era de Tibério, que era o rei de Roma. Mas o que estava escrito? Jesus pergunta qual que é a imagem e a inscrição que estava ali naquela moeda. A imagem era de Tibério e a inscrição estava escrito Tibério, filho do divino César Augusto. O que está acontecendo aqui com esta inscrição? Esta inscrição estava, na verdade, incentivando o povo a prestar uma adoração, não é isso? A prestar uma honra e uma adoração ao César Augusto, ao pai de Tibério, como se ele fosse um deus, entendeu? Como se ele fosse um deus. Então ali na inscrição estava escrito Tibério, filho do divino César Augusto. Então ali estava incentivando o povo judeu também. Era como se fosse uma humilhação para o povo judeu. O povo judeu, os fariseus, que não adoravam outros deuses, eles adoravam somente o Criador, mas eles estavam sendo imposto para eles, não só a cobrança de imposto, mas também levando eles a prestar uma adoração ao filho do César Augusto, ao rei de Roma, ao Tibério, o filho do César Augusto, chamando ele de filho do divino. E isto, na verdade, era uma ofensa para os fariseus, que se uniram juntamente com os herodianos, e eles não esperavam desta resposta maravilhosa de Jesus, quando Jesus diz, dai a César o que é de César. Quer dizer, Jesus está concordando. A imagem aí, que está aí, né, cunhada nesta moeda, é do Tibério, é do César, então está certo. Dai a César o que é de César. Jesus concordou na cobrança dos impostos e no pagamento de impostos. Correto. E até nos dias de hoje, nós precisamos sim cumprir com as nossas obrigações, precisamos estar pagando nossos impostos em dias. Foi o que Jesus ensinou. Mas Jesus então dá uma resposta agora para servir para os herodianos, para aqueles que estavam ali impondo ao povo judeu uma forma de adoração a um Deus, né, a um Deus pagão, a uma mitologia. Estava dando ali então uma forma para os judeus estar adorando outro Deus a não ser o Eterno, o Criador de todas as coisas. E Jesus então diz, já que a inscrição aí está levando o povo a dar honra e glória ao César Augusto, não. Vocês têm que dar a Deus o que é de Deus. Então Jesus diz, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Paga os impostos em dias, mas a honra, a glória, não dá para governo, não dá para César. Jesus estava dizendo exatamente isso. A honra e a glória, ela é somente ao Criador. Nós devemos entender esta mensagem, porque esta que é a verdadeira mensagem desse texto, onde Jesus, ao ser interrogado, ao ser ali
colocado em uma armadilha e ele se sai muito bem. Então ele dá uma resposta que atende a todos os dois grupos. Ele diz: dai a César o que é de César. Os herodianos saíram satisfeitos. Por quê? Porque ele estava concordando sim de pagar o imposto. E nós precisamos mesmo de pagar os impostos em dias. Não é isso? Cumprir com a nossa vida com os governos. Por quê? Os governos que cuidam da sociedade, né? Através dos nossos impostos que são pagos, que são feitas as estradas, são dadas as manutenções nas estradas, são feitos todos os serviços, né, que a sociedade precisa para estar aí vivendo num certo conforto. Não é isso? Então, é mais do que certo. Jesus diz: dai a César o que é de César. Mas, quando se tratava da inscrição, por que eu estou trazendo esse entendimento, meus queridos e amados irmãos? Estou trazendo esse entendimento através da luz da graça de Deus, através do conhecimento do Evangelho, porque o Evangelho da graça de Deus, ele abre nossos olhos para nós procurar entender tanto o Evangelho da graça que está de Romanos a Hebreus, com o apóstolo Paulo, foi entregue a Paulo, como também nos dar entendimento para entender os textos bíblicos, né? Os textos que estão em Mateus, Marcos, Lucas e João. Dá para nós entender ali o que é um fato histórico que aconteceu, que isto aqui, por exemplo, mesmo é um fato histórico que aconteceu com Jesus. E também nos dá entendimento para entender as demais escrituras. Então a gente traz esse entendimento, por quê? Porque muitas pessoas abençoadas de Deus têm passado um outro entendimento para as pessoas, têm deixado uma imagem, uma mensagem, onde Jesus está mandando pagar o imposto, mas dar dinheiro para Deus. E Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus é dono do ouro e da prata. Então, o que Jesus está falando, na verdade, aqui, é dando uma resposta para esses dois grupos, né? Onde ele estava sendo interrogado pelos fariseus e pelos herodianos. E Jesus, então, diz para servir tanto para os herodianos como para os fariseus: dai a Deus o que é de Deus. Então Jesus estava dizendo, esta inscrição que está nessa moeda, onde está levando as pessoas a dar honra, né, ao rei de Roma, dar honra a César, né, dar glória para o rei, não, aí está errado. Vocês dão para ele o que é dele. Se a imagem aí é da foto, a imagem que está cunhada aí na moeda é de César, está mais do que certo. Vocês pagam imposto para César, está certo. Agora, a adoração, a honra, o que está escrito nessa inscrição aí, que está levando as pessoas a adorar e a honrar homens, a honrar rei, não, aí está errado. Vocês não podem dar honra e dar glória a homens. A honra e a glória, ela é cabível somente ao Criador. Este é o verdadeiro entendimento. Esta é a mensagem que Jesus deixou ali. E olha, para a gente encerrar o vídeo, vamos ler o último versículo aqui comigo, deste fato que aconteceu. No versículo de número 22. Ao ouvirem isto, eles ficaram admirados e, deixando-o, retiraram-se. Olha, eles não tiveram o que questionar mais. Eles, então, ficaram ali admirados, ficaram satisfeitos, né, com a resposta de Jesus, porque Jesus deu uma resposta que não deixou Jesus mal visto com os judeus e nem com os herodianos, porque Jesus concordou em pagar o imposto, mas Jesus mostrou, tanto para os herodianos como para os fariseus, que a honra e a glória é dada a Deus. Olha, eu encerro o vídeo aqui, agradeço a todos vocês que ficaram aí acompanhando o vídeo até no final. É dessa forma, por isso que eu peço a vocês, você que não se inscreveu, se inscreve no canal, porque nós vamos estar trazendo assuntos muito, mas muito interessantes mesmo. Um grande abraço a todos vocês, graça e paz.